Você sabe qual é a diferença entre uma oração que Deus responde e uma oração que não sai do lugar? Não é a fé que você tem, não é quanto tempo você fica de joelhos, não é nem quantas vezes você repete o amém. A diferença está em uma coisa que quase ninguém percebe, se você está orando como vítima ou se você está orando como vencedor. O pior é que a maioria das pessoas passa a vida inteira orando do jeito errado, sem nem saber disso. Hoje, eu vou te mostrar como identificar qual dos dois tipos de oração você faz. E o mais importante, como você pode mudar isso ainda hoje, antes de fechar esse vídeo. Porque eu prometo uma coisa para você. Depois que você entender essa diferença, você nunca mais vai orar do mesmo jeito. Deixa eu te perguntar uma coisa. Quando você reza, o que sai da sua boca? Senhor, tira isso de mim. Deus, por que isso está acontecendo comigo? Eu não aguento mais. Me livra dessa situação. Se isso soou familiar, calma, você não está sozinho. A maioria de nós já orou assim em algum momento. Mas o problema não é orar assim uma vez. O problema é viver preso nesse tipo de oração, ano após ano, e nunca sair do lugar. Isso é o que eu chamo de oração de vítima. É uma oração que só enxerga o problema. É uma oração cheia de porquê. Por que isso aconteceu comigo? Por que eu mereço isso? Por que os outros conseguem e eu não? É uma oração que coloca você embaixo da circunstância, implorando para sair dela, mas sem nunca acreditar de verdade que você tem poder para mudar alguma coisa. E olha, eu entendo. Quando a vida aperta, é natural se sentir uma vítima. Quando você perde o emprego, quando o relacionamento acaba, quando o médico te dá uma notícia ruim, é normal sentir que o mundo está contra você. Mas aqui é onde a coisa fica interessante. A Bíblia inteira, do começo ao fim, mostra pessoas que passaram pelas piores situações possíveis e mesmo assim aprenderam a orar de um jeito completamente diferente. Elas aprenderam a orar como vencedoras. Deixa eu te dar um exemplo bem claro. Você lembra do rei Davi? Se você lê os salmos dele, muitos começam de um jeito bem pesado. Ele fala de inimigos, de angústia, de solidão, de medo. Tem um salmo em que ele literalmente diz que se sente cercado, que sua alma está abatida, que ele chora a noite inteira. Isso é humano, isso é real. Davi não fingia que tudo estava bem, mas presta atenção no que acontece no meio desses salmos. Quase sempre, no meio do desabafo, tem uma virada. Ele para de falar só do problema e começa a falar do tamanho de Deus. Ele lembra do que Deus já fez antes. Ele começa a declarar a vitória mesmo antes dela acontecer. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei temor? Isso não é a fala de alguém que está se afogando na dor. Isso é a fala de alguém que reconheceu a dor, mas escolheu não ficar preso nela. Essa é a diferença entre orar como vítima e orar como vencedor. A vítima só descreve o problema. O vencedor descreve o problema, mas depois declara quem é maior que o problema. Agora, eu preciso ser honesto com você sobre uma coisa que ninguém fala o suficiente nas igrejas. Muita gente confunde humildade com vitimismo. Elas acham que reclamar bastante na oração é sinal de que estão sendo sinceras com Deus. E olha, ser sincero é importante sim. Deus quer ouvir o que você sente de verdade, mas tem uma diferença enorme entre ser sincero sobre a dor e viver instalado nela. Pensa comigo, se você fosse pai ou mãe e seu filho viesse até você toda hora só reclamando, só listando problemas, nunca pedindo com esperança, nunca acreditando que você pode ajudar, como isso te faria sentir? Você ainda ia amar seu filho, claro, mas você ia querer que ele confiasse mais em você, né? Que ele viesse até você não só chorando, mas também esperando, acreditando, agradecendo antes mesmo de ver a resposta. É exatamente assim que funciona com Deus. Ele não se incomoda com sua dor. Ele se incomoda quando você esquece quem ele é no meio da dor. Agora vamos para outro exemplo, um dos mais fortes que existe. A mulher com o problema de hemorragia, no livro de Mateus. 12 anos ela sofreu com aquilo. 12 anos gastando tudo que tinha com médicos sem melhorar em nada. 12 anos sendo vista como impura pela sociedade da época, isolada, rejeitada. Se alguém tinha motivo para orar como vítima, era ela.
mas repara no que ela fez. Ela não ficou só pedindo, só implorando de longe. Ela se moveu, ela furou a multidão. Ela disse para si mesma: se eu tão somente tocar na roupa dele, ficarei curada. Isso não é uma fala de vítima, isso é uma fala de guerreira. Ela orou com os pés, não só com a boca. E o que aconteceu? Ela foi curada na hora. Esse é o segredo que ninguém te conta. A oração de vencedor não é só sobre as palavras que você fala, é sobre a postura do seu coração enquanto fala. É sobre agir como alguém que já espera a resposta, não como alguém que só está esperando o pior confirmar. Deixa eu te mostrar como isso aparece no dia a dia, porque isso não é só teoria de Bíblia antiga, isso é prático, é agora, é sua vida. Vítima ora assim: Deus, eu tô tão endividado, eu não sei como vou pagar as contas esse mês, tudo dá errado pra mim. Vencedor ora assim: Deus, eu reconheço que a situação financeira tá difícil agora, mas eu creio que o Senhor é meu provedor e eu vou trabalhar com sabedoria e confiança enquanto espero a resposta. Vítima ora assim: Deus, por que ninguém me ama? Porque eu tô sempre sozinho. Vencedor ora assim: Deus, eu entrego minha solidão para ti e eu creio que no tempo certo o Senhor vai trazer pessoas boas para minha vida e enquanto isso eu vou cuidar de mim e crescer. Percebeu a diferença? Não é fingir que o problema não existe. É recusar deixar o problema ser a última palavra. E aqui entra uma coisa muito importante que eu preciso que você entenda. Orar como vencedor não significa que você nunca vai chorar, nunca vai ter um dia ruim, nunca vai sentir medo. Até Jesus, no jardim do Getsemane, antes de ser preso, suou como se fossem gotas de sangue de tanta angústia. Ele pediu para Deus, se possível, tirar aquele cálice dele. Isso é humano, isso é real. Mas olha o que ele disse logo depois: não seja como eu quero, mas como tu queres. Ele reconheceu a dor e ainda assim entregou o controle para Deus, com confiança, não com desespero. Isso é orar como vencedor, não é negar a dor, é recusar deixar a dor ter a última palavra sobre sua fé. Agora eu quero te contar uma coisa que muda tudo, o momento em que essa diferença fica mais clara do que nunca. Pensa na história de Jó. Se tem alguém que teve motivo para orar como vítima, foi ele. Ele perdeu os filhos, perdeu os bens, perdeu a saúde, tudo em questão de dias. A esposa dele até disse para ele amaldiçoar Deus e morrer. Os amigos dele passaram capítulos inteiros dizendo que a culpa era dele. E durante boa parte do livro, Jó realmente reclama. Ele questiona, ele desabafa. De novo, isso é humano, e Deus não condena isso. Mas no final do livro, tem uma virada. Depois de Deus se revelar para ele, mostrando a grandeza da criação, o tamanho do universo, Jó muda completamente sua postura. Ele não recebe de volta o que perdeu enquanto ainda estava na postura de vítima. A restauração vem depois que o coração dele muda, depois que ele para de focar só na pergunta por que isso aconteceu comigo e começa a reconhecer quem é Deus, mesmo sem entender tudo. E não só isso. Um detalhe que poucas pessoas reparam: a restauração de Jó começa exatamente quando ele ora pelos amigos que o machucaram, não quando ele ora só pedindo a própria situação de volta. Quando ele sai do centro da própria dor e começa a orar com um coração maior, voltado para fora, é aí que tudo muda. Isso me leva para um ponto que eu preciso que você guarde. Orar como vencedor também tem a ver com para onde sua oração aponta. Vítima só ora para si mesma. Vencedor ora com um propósito maior, mesmo no meio da própria dor. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta direta. Olha para dentro por um segundo. Nos últimos 30 dias, quantas das suas orações foram só reclamação? Quantas foram só medo disfarçado de pedido? E quantas foram de verdade cheias de fé, de gratidão antecipada, de confiança em quem Deus é, não só no que você quer que Ele faça? Se você percebeu que tem orado mais como vítima do que como vencedor, isso não é motivo para vergonha. Isso é motivo para mudança, e essa mudança pode começar agora, nesse exato momento, antes mesmo de você fechar esse vídeo. Aqui vai um jeito simples de fazer isso. Da próxima vez que você for orar sobre um problema, faça 3 coisas. Primeiro, seja honesto sobre o que você sente. Sem se policiar demais, Deus já sabe de qualquer forma. Segundo, depois de falar do problema, pare e lembre em voz alta de uma vez que Deus já te ajudou antes. Pode ser pequeno, pode ser grande, não importa.
Terceiro, termine a oração declarando confiança, não desespero. Não se Deus quiser, mas eu creio que o Senhor vai agir e eu vou continuar confiando enquanto espero. Isso parece simples, mas isso muda completamente a energia da sua fé. Isso muda como você anda o resto do dia depois de orar. Uma oração de vítima te deixa mais pesado depois que você termina. Uma oração de vencedor te deixa mais leve, mesmo que o problema ainda esteja lá. E olha, eu sei que para algumas pessoas assistindo agora isso vai parecer difícil. Talvez você está numa fase tão pesada da vida que só de pensar em orar com confiança já parece impossível. Eu entendo isso. Mas deixa eu te lembrar de uma coisa. Fé não é a ausência de dúvida. Fé é escolher confiar mesmo com a dúvida do lado. Você não precisa sentir 100% de certeza para começar a orar diferente. Você só precisa dar o primeiro passo, mesmo tremendo. Vamos recapitular rápido o que a gente viu até aqui. Oração de vítima foca só no problema, vive presa no porquê, nunca sai do lugar porque nunca declara nada além da dor. Oração de vencedor reconhece a dor, mas não para nela. Ela lembra de quem Deus é, declara confiança mesmo antes da resposta chegar e muitas vezes se move em fé, como a mulher que tocou na roupa de Jesus. E às vezes, como no caso de Jó, a virada de verdade acontece quando a gente para de orar só para si mesmo e começa a orar com o coração voltado para algo maior. Deus não se importa que você chore na oração. Ele se importa que depois de chorar você lembre que Ele ainda está no controle. Não existe problema grande demais para uma oração que sai da boca de alguém que já decidiu confiar. A pergunta não é se Deus vai responder. A pergunta é como você vai orar enquanto espera a resposta chegar. Como vítima, presa no problema, ou como vencedor, de olho em quem resolve o problema. Se esse vídeo abriu seus olhos para alguma coisa hoje, se inscreve no canal agora, porque o próximo vídeo vai te mostrar exatamente como manter essa fé firme mesmo nos dias mais difíceis.